Olá, concurseiro, olá, concurseira. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom, para você que não me conhece, eu sou o professor Gabriel Velasco, do IASE, que é o Instituto Aprendendo do Zero. A partir de agora, você vai começar a estudar comigo o Estatuto dos Servidores de Sete Lagoas, ok? Mas antes, já te convido a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para você receber notificações dos conteúdos que forem lançados no nosso canal. Já deixa o seu like, que vai nos ajudar bastante aí no crescimento do canal. Também, dentro do possível, compartilhe o nosso conteúdo, que é muito importante para a gente, tá? Bom, primeiro, pessoal, como funciona o nosso curso, tá? Vocês podem vir na descrição aqui, que vocês já terão acesso ao audiobook. O que é o audiobook? O audiobook é a lei, o estatuto e também a lei orgânica, que a gente vai dar aula aí, no caso Sete Lagoas, em áudio, para você ouvir, indo para academia, enfim, fazendo suas tarefas de casa, no trânsito, tá? Então, são as leis do primeiro artigo até o último, tá? Integralmente. Por quê? Aqui eu não falo de todos os artigos e todos os parágrafos, incisos, a linha. Não. Eu pego aqueles que são mais relevantes, ok? Que nós observamos aí, que são mais cobrados, comento, contextualizo. No final, a gente sempre faz uma questão, duas questões, ok? Então, aqui eu vou passar por alguns sem comentar. Então, lá no audiobook, você consegue ouvir, ter acesso ao estatuto de forma integral, tá? Bom, primeiro, tá, para a gente introduzir aí na aula, esse concurso ele visa preenchimento de 50 vagas, níveis médio, técnico e superior. Vencimentos vão variar de R$ 2.043,23 a R$ 7.174,88. Validade de 2 anos, contado a partir da data da homologação, com possibilidade de ser prorrogado por igual período. Isso aí acontece, essa prorrogação, uma única vez. Tá? Bom, para você que não conhece lei orgânica, não conhece estatuto, primeiro eu vou te explicar aqui o que é Estatuto do Servidor. Para traçar um paralelo e você entender, principalmente você que está na iniciativa privada e quer se tornar um servidor público, quando você está na iniciativa privada, você segue a CLT, que lá são as consolidações de leis trabalhistas, tá? Consolidações das leis de trabalho. Aquilo ali é o seu regimento, porque você trabalha na iniciativa privada. Quando você passa num concurso, é aprovado lá, nomeado, toma posse entre exercícios, você passa a ser regido pelo regime jurídico, tá? Daquele órgão, daquele ente. No caso aqui, o Estatuto dos Servidores, mal comparando, seria a CLT do setor privado, tá? Professor, de onde vem o Estatuto dos Servidores? Bom, a base é a lei, é lógico, vem da Constituição, né? Mas a base foi desenvolvida em cima da Lei 8.112, tá? Que é a lei que direciona aí os servidores públicos da União, servidores públicos civis da União. Então, ele vem da 8.112 e aí ele é adequado a cada município por conta das suas peculiaridades, particularidades. Cada município tem seu modus operandi, a sua particularidade. Então, ele vai ser moldado a cada município, tá? Pode ter algumas coisas diferentes, e podem não, tem coisas bem diferentes aí no estatuto, comparando o estatuto de um município com outros municípios, tá? Podem ser até municípios limítrofes e com coisas diferentes, tá?
assim como acontece na lei orgânica também. Mas eu quero que você entenda que o estatuto, quando você for aprovado, foi nomeado, né, tomou posse, entrou em exercício, você vai ser regido por esse estatuto, especificamente falando aí de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais. Só para contextualizar, até porque como você vai estudar algo se você não faz nem noção do que é? Então aqui eu estou explicando que é o Estatuto dos Servidores, até para você sabendo o que você está estudando. Então bora lá? Vem comigo, tá? A gente está falando da Lei Complementar 192 de março de 2016 e diz que o povo do município de Sete Lagoas, por seus representantes legais, votou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei complementar. Isso aí é o prefeito falando. Título 1, vamos entrar aí na lei propriamente dita, capítulo único das disposições preliminares. Bom, artigo 1º. Esta lei complementar institui o Estatuto dos Servidores da Administração Pública Direta, das autarquias e das fundações públicas do município de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais. Tá? Então, quando ele fala da administração pública direta, ele está falando aí das secretarias, né, aqueles que estão ligados diretamente ao executivo. Já quando ele toca em autarquias, fundações públicas, ele fala da administração pública indireta. Tá? Você que vai estudar, está ouvindo lá o nosso audiobook, vai estudar comigo lei orgânica, você vai ficar mais por dentro dessa divisão e de como isso funciona. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Primeiro inciso aí, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo ou função pública. Então já guarda isso. Para ser servidor público, tem que ter sido investido de forma legal num cargo ou em uma função pública. Segundo, cargo público, ele já vai dar a definição do que é o cargo, que já é onde o servidor ele vai ocupar, tá? Aquele espaço ali que ele vai ocupar. É o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a quem? A um servidor, ok? Aquele que agora vai desempenhar o cargo. Inciso 3º. Cargo público de carreira, assim declarados em lei de provimento efetivo, ocupado por servidores aprovados em concurso público. Então, aqui eu já começo a diferenciar e fazer uma diferenciação entre servidores, tá? Que são efetivos, ok? E os que não são. Porque olha o inciso 4º. Cargo público de confiança, assim declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Nós vamos falar também dos cargos aí, comissionados. Tá? Então, olha aqui, preste atenção. O cargo, quando ele é efetivo, que ele chama aí, cargo público, quando ele é de carreira, ele deve ter sido preenchido, tá, através de um provimento efetivo. Esse provimento efetivo, ele depende necessariamente de aprovação em concurso público. Tá? Se ele não passou pelo concurso público, ele não será efetivo. Já no cargo público de confiança, que é declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ele não precisa de concurso público. Tá? Por isso mesmo, porque ele é declarado de livre nomeação e exoneração. Bom, inciso 5º, função de confiança estricto sensu, que é algo bem específico, aí a gente pode falar até de um pós-graduando nesse caso aí, se refere à função pública, que é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas exclusivamente e transitoriamente ao servidor público ocupante de cargo efetivo e os cargos de confiança em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei.
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Já os cargos, parágrafo 2º, os cargos de confiança a serem preenchidos nos casos, condições e percentuais mínimos previstos neste estatuto e nas leis específicas que tratam da estrutura organizacional, da administração direta, das autarquias, das fundações municipais e da Câmara Municipal, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tá? Então, quando a gente fala de estricto sensu, aí a gente vai falar de algo específico, tá? De uma área específica. Parágrafo 3º. No mínimo, 20% das funções de confiança, lato sensu, serão preenchidas por ocupantes de cargo de provimento efetivo. Tá? Aí, pessoal, lato sensu já é algo mais que abrange mais. Tá? Enquanto o estricto ele é mais específico, o lato sensu ele vai abranger mais. Tá legal? Parágrafo 4º. O disposto no Estatuto, ressalvado os dispositivos que esta lei identificar situações específicas, aplicar-se-á aos ocupantes do quadro especial de servidores, constituído de funções públicas e de funções atividades, tá? Que são coisas distintas. Parágrafo 5º. Integram o quadro especial a que se refere o parágrafo anterior os servidores que adquiriram estabilidade por força do artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 88, tiveram seus empregos transformados em funções públicas, assegurados, entre outros direitos, a estabilidade no serviço público, a carreira, a remuneração e as atribuições dos empregos transformados. Segundo, admitidos na forma da lei, por tempo indeterminado no período compreendido entre 5 de outubro de 83 a 5 de outubro de 88, tiveram seus empregos transformados em funções de atividade, assegurados, entre outros direitos, a carreira, a remuneração e as atribuições dos empregos transformados, em conformidade com o artigo 28A, né, da Lei Orgânica do Município de Sete Lagoas, que nós veremos. Tá bom? Bom, o que acontece aqui? Para você entender. Por mais que o servidor ele não tenha feito concurso público, tá? Nesse período aí, nessa janela aí, ele será considerado servidor efetivo. Tá? Por quê? Nesse período aí, se ele trabalhou 5 anos, tá? Esse espaço aí, antes, já era servidor público, antes da promulgação da Constituição da República, ele será considerado servidor estável. Ok? Qualquer dúvida, você deixa aqui no comentário que eu explico melhor essa parte, mas acredito que fui bem claro aí. Ter sido bem claro. Bom, do concurso e do estágio probatório. Vou falar um pouquinho aí do processo que vocês vão passar e que está aí no Estatuto. Primeiro, artigo 3º. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo de confiança, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Primeiro ponto aí. Concurso ele pode ser de provas, que a gente pega aí nível fundamental e médio, basicamente, e a gente tem provas e títulos que a gente já pega lá mestrado, doutorado, ok? Vai depender do nível aí. Outro ponto, os cargos comissionados, eles podem ser preenchidos por servidores estáveis ou por aqueles que não são nem servidores estáveis, ok? Entretanto, esses cargos, eles são declarados em lei de livre nomeação e exoneração, tá? Então, ele é feito aí por contrato precário. Então, a qualquer momento aí, a autoridade que nomeou, ele pode exonerar. Artigo 4º.
As normas gerais para a realização de concurso, para a convocação e nomeação dos candidatos, serão estabelecidas em regulamento e deverão ser expedidas pela entidade ou órgão competente, com ampla publicidade. Tá? Isso aí acontece em edital. Se você pegar o edital do concurso, terão lá as normas gerais da realização desse concurso que vocês vão prestar. E é muito bom você ler o edital, tá? Até para você entender como será cobrado o concurso, aí, com as questões, enfim. Artigo 6º, sem prejuízo de outras exigências regulamentares, observar-se-ão as seguintes normas na realização de concurso. Primeiro, as provas poderão ser escritas ou escritas e práticas. Segundo, os concursos terão validade de até 2 anos, a contar da homologação, prorrogável uma vez por igual período. Lembra que lá no iniciozinho eu falei que esse concurso aí tem validade de 2 anos, só que lá ele falou que pode ser prorrogável, mas ele só pode ser prorrogável por uma única vez, e sendo igual período. Cuidado, tá? É de até 2 anos a validade. Não é de 2 anos, é até 2 anos. Toma cuidado com isso na prova. O edital conterá todas as exigências ou condições de modo que o candidato comprove a viabilidade de sua participação. No inciso 4º, garantia de ampla defesa aos candidatos, quando da homologação das inscrições, publicação do resultado, homologação do concurso ou nomeação dos aprovados. Ok? Então, isso aí são as etapas e isso deverá constar em edital. Artigo 7º. O aprovado em concurso público será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade sobre os novos concursados, para assumir o cargo na carreira no prazo de sua validade previsto no edital de convocação. Havendo as vagas, ele será convocado, você será convocado lá ó, na ordem da fila e no prazo de validade do concurso ou do edital. A inobservância, parágrafo único, do disposto neste artigo implica nulidade do ato e punição da autoridade responsável nos termos da lei. Tá? A validade do concurso, a forma de convocação, isso é muito importante e deve ser cumprida à risca. Se não for, implica nulidade do ato e o responsável, a autoridade responsável, será punida, tá? No caso aí, por inobservância de prazo, enfim, de validade do concurso. Tá bom? Capítulo 2º, do estágio probatório. Artigo 8º. Estágio probatório é exigência a que se submete o servidor nomeado, empossado por concurso para cargo de carreira, nós já vimos por quê. Para ele se tornar efetivo, tá? Ele tem que passar por estágio probatório. Cargo comissionado não passa por estágio probatório, ok? Então, para cargo de carreira destinado a apurar as qualidades e aptidões do servidor para o cargo, julgando a conveniência de sua permanência no serviço. Parágrafo 1º. O estágio probatório tem duração de 3 anos de efetivo exercício, ok? Então, ó, entrou em exercício, começa a contar aí 3 anos de estágio probatório, que ao fim desse período, o servidor, ele, passando aí, sendo aprovado no estágio, adquire a tão sonhada estabilidade, beleza? Se torna efetivo. Parágrafo 2º. No período mencionado no parágrafo anterior, de 3 anos, apurar-se-ão os seguintes requisitos básicos: assiduidade, pontualidade, disciplina, responsabilidade, capacidade de iniciativa, eficiência e aptidão para as atividades. Parágrafo 3º. É vedado o aproveitamento do tempo de serviço público anterior de qualquer natureza para fins de dispensa do estágio probatório. Tá? Isso aqui acontece o seguinte. Às vezes ele vem o servidor, o candidato que foi aprovado, ele vem já de outro órgão, de outro ente, ok? Trabalhou lá durante um tempo, ele não poderá trazer esse tempo, tá? Para
descontar, vamos dizer assim, né? Ou dispensar o estágio probatório. Ele deverá, desde o início, lá ele cumprir o tempo de estágio probatório, tá? Tem alguns municípios que o servidor ele é dispensado do estágio probatório se ele já vem de outra estrutura aí, pública, tá? Mas nesse caso aqui, não pode dispensar o estágio probatório se ele já vem de outro serviço público, tá? Artigo 9º. Como condição especial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao programa de avaliação probatória pelo período de 36 meses de efetivo exercício, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação especial de desempenho. Bom, 36 meses são os 3 anos, correto? Do estágio probatório. Então, até aqui, uma dificuldade. A avaliação probatória é um instrumento legal a ser aplicada semestralmente. Então, ele vai passar a cada 6 meses pela avaliação, pelo qual serão avaliados a eficiência, a aptidão e a capacidade demonstrada no trabalho pelo servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em cumprimento do estágio probatório. Ok? No artigo 12, diz que a avaliação probatória será realizada durante os primeiros 36 meses de efetivo exercício do servidor estagiário. Está voltando a reafirmar isso, ressalvadas as hipóteses de suspensão previstas nesta lei, observando-se o seguinte procedimento. Bora dar uma olhada aí, ó. Inciso 1º. O servidor será avaliado conforme critérios estabelecidos pela Comissão Permanente de Avaliação Probatória, pela Comissão Setorial, sendo esta composta por chefia imediata, 3 servidores efetivos e estáveis escolhidos mediante votação, dentre aqueles lotados no setor de trabalho do estagiário, com notório conhecimento e capacidade de realização do cargo, assíduos, pontuais, disciplinados, a que não tenham sofrido nenhuma sanção administrativa disciplinar. É lógico. Imagina vocês, a comissão que é criada, ela é exatamente para avaliar a assiduidade, pontualidade, a disciplina aí de quem está lá, do servidor do estágio probatório, e um dos servidores que fazem parte da comissão não é assíduo, não é pontual, é indisciplinado. Ficaria algo, no mínimo, aí, contraditório, tá bom? Então, a composição aí para avaliação do servidor em estágio probatório. Artigo 13. Não será permitido ao servidor em estágio probatório, inciso 1º, a alteração de lotação, exceto em casos considerados pela administração pública de relevante interesse público, devidamente justificadas. Também não será permitido ao servidor em estágio probatório obter licença para tratar de assunto particular. Isso aí geralmente eu vejo em todos os estatutos aí. Então, para licença de tratamento de assunto particular, não será permitido ao servidor em estágio probatório. Parágrafo único. O servidor em estágio probatório poderá exercer cargo ou função de confiança, de qualquer natureza, e terá o estágio probatório suspenso durante o período que exerceu o cargo em comissão. Beleza? Então, começou a exercer cargo em comissão, período aí de estágio probatório fica suspenso. Quando terminar, ele retorna a cumprir o estágio. Artigo 14. Será suspenso o cômputo do estágio probatório nos seguintes casos: exercício de funções estranhas ao cargo, licenças e afastamentos legais superiores a 15 dias, nos dias relativos às faltas injustificadas e suspensões disciplinares. Parágrafo único. Na contagem dos prazos do inciso segundo, serão considerados todos os dias em que o servidor esteve em licença ou em afastamento dentro do mesmo mês. E no caso de licenças para tratamento de saúde, somar-se-ão os períodos de concessão da mesma natureza ou conexa, segundo a versão atualizada da Classificação Internacional de Doenças. É o CID, né? Chamam de CID. Ok? Mas aí durante 15 dias, melhor. Isso aí ele está falando, o servidor se ausentar período superior a 15 dias. Artigo 17.
A avaliação probatória do servidor estagiário, sempre baseada nos planos de metas contidos nos instrumentos de avaliação, deverá observar em todos os casos se as condições de trabalho acordadas e constantes do instrumento de avaliação foram postas à disposição do servidor estagiário. Tá? É porque ele precisa de condições de trabalho, que é para ser avaliado, né? Artigo 18. O servidor que não obtiver conceito favorável na avaliação da comissão permanente, a sua confirmação no estágio probatório, recebendo nota de aproveitamento inferior à contida na regulamentação específica, poderá apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias, a contar da data da ciência do parecer. Se ele achar que foi injusto, ok? A sua nota inferior àquela que está na regulamentação, dentro de 15 dias, ele poderá apresentar defesa escrita, tá? Parágrafo 1º, o parecer e a defesa serão julgados pela Comissão Permanente de Avaliação Probatória, no prazo de 15 dias, a contar da data da apresentação da defesa. Esse prazo aí é que é igual lá do prazo que ele tem para a defesa, então fica fácil. Parágrafo 2º, o servidor será cientificado da decisão da comissão no prazo de 5 dias, podendo, no prazo de 10, da ciência da decisão, interpor recurso ao secretário municipal de administração. Então, vem comigo aqui nesse parágrafo 2º, que a gente tem algumas informações relevantes aqui, tá? Então, olha só. Ele foi cientificado da decisão lá da comissão, ok? Que tem aí 5 dias, né, para fazer. No prazo de 10 dias, ele poderá interpor recurso da decisão. E a quem ele vai interpor esse recurso? Ao secretário municipal de administração. Não é o prefeito, não é o presidente da Câmara, não é qualquer secretário, é o secretário municipal de administração. Ok? Parágrafo 3º. O ato de exoneração do servidor submetido ao estágio probatório, com base na decisão que concluir pela desaprovação do mesmo, será fundamentado e deverá ser efetivado no prazo, no máximo até o início do último semestre do estágio probatório. Artigo 19. A aprovação na avaliação do estágio probatório importará na efetivação e na aquisição da ou de estabilidade do servidor e, caso não aprovado, será exonerado. Beleza? Então, olha só. Os termos aprovado no estágio probatório, ele é efetivado e adquire a estabilidade, passa a ser estável. Se ele é reprovado no estágio probatório, ele é exonerado. Esse é o termo correto. Ele não é demitido, nada disso. Ele é exonerado, tá? Descontinuado, reprovado no estágio probatório, ele será tão logo exonerado. Ok? Bom, título 3 do provimento, da nomeação, da posse do exercício e da vacância. Capítulo 1º do provimento, tá? Pessoal, provimento ou formas de provimento é quando acontece quando o cargo ele está vago, tá bom? E ele será preenchido, ele será provido. Então, isso aí, ou esse movimento, é uma forma de provimento, tá? Já a vacância é exatamente o contrário. Esse cargo ele está provido e ele fica vago. A gente diz que aconteceu a vacância do cargo. Então, bora lá. Artigo 20. Os cargos públicos serão providos por, primeiro, nomeação, reintegração, aproveitamento, reversão, readaptação, recondução e promoção. Cada um desses termos aí traz uma maneira, tá? Uma maneira e uma forma como esse servidor ele ele ocupará um cargo que está vago. Então, vamos dar uma olhada aí no artigo 21. Só poderá ser investido em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos. Primeiro, ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei. Tá? Professor estrangeiro pode ocupar cargo público
Pode, tá? Não vou entrar aqui, não vou aprofundar, mas só para você entender basicamente, quando a gente fala de brasileiros, aí outras nacionalidades também, né? Nós temos, vou dar exemplo nosso aqui, o brasileiro nato, ok? E o naturalizado, tá bom? O brasileiro nato é aquele que é brasileiro mesmo. O naturalizado, ele tem outra, ele é estrangeiro, porém ele alcançou aí a possibilidade de se tornar brasileiro naturalizado, tá? Existem alguns cargos que são exclusivos de brasileiros natos. Eu cito sempre, até porque tem um rol lá, bem, um rol extenso, os oficiais de Forças Armadas. Oficiais das Forças Armadas, esses cargos não podem ser preenchidos por brasileiros naturalizados, tá bom? Só são exclusivos de brasileiros natos. Existem outros, mas aqui na estrutura de prefeitura aqui podem ser ocupados por brasileiros naturalizados e portugueses também, né? Pelo acordo que existe aí, tá bom? Então é só para que você entenda. Idade mínima de 18 anos, estar em gozo dos direitos políticos, estar quite com as obrigações militares, possuir aptidão física e mental devidamente atestada, habilitar-se previamente em concurso público, salvo quando aos cargos de confiança, ter atendido condições especiais prescritas em lei e no respectivo edital de concurso, ter boa conduta comprovada por atestado de bons antecedentes emitida pela autoridade competente e também comprovar a escolaridade exigida, é lógico, em lei para o para provimento do cargo ao qual ele vai concorrer à vaga, tá bom? Bora aí falar um pouquinho da nomeação. A nomeação, artigo 22, será feita em caráter efetivo para os cargos de carreira de provimento permanente, em caráter precário para cargos de confiança ou funções públicas com um provimento provisório ou em substituição ao ocupante do cargo ou função pública afastado temporariamente de acordo com a lei, tá? Então a gente fala em caráter precário, é aquele que não tem a força, por exemplo, do caráter efetivo, tá? Ele pode ser, como eu falei, exonerado a qualquer tempo. Parágrafo 1º, os cargos e as funções públicas serão providos no âmbito da administração pública por atos próprios das autoridades competentes. Então, cada autoridade competente vai prover aí o cargo, a função pública, no âmbito aí que ele estiver inserido dentro da administração pública. Parágrafo 2º, os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixa as diretrizes do sistema de carreira na administração pública municipal e seus regulamentos. Então, no caso aí de promoção, tem as regras lá, lógico, pode ser no plano de carreira, enfim, do município. Beleza? Bom, vamos passar aí para a posse, tá? Que está no artigo 23, que diz que a posse é o ato de investir o cidadão em cargo público de carreira ou de confiança. Já no parágrafo único, a posse em cargo de confiança só se fará após a apresentação pelo empossado da cópia de declaração de bens. Tá? Isso aí é para que não haja acumulação ilícita de bens. Tá legal? Artigo 24. São competentes para dar posse, primeiro, o prefeito, presidente da Câmara, o presidente ou diretor de fundação e autarquias públicas municipais. Esses são competentes para dar posse. No parágrafo único, o ato de que trata o caput do artigo poderá ser delegado aos responsáveis pelas atividades pessoal dos respectivos poderes e entidades, devidamente formalizado por instrumento legal compatível. Tá? Então, ele quer dizer aí que a posse, aí que é feita pelo prefeito, presidente da Câmara, o presidente, o diretor de fundações e autarquias, isso aí, tá? Esses atos podem ser delegados por eles, tá? Artigo 26. A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de ser pessoalmente responsabilizada,
se foram satisfeitas as condições fixadas em lei e regulamento para a investidura no cargo. Isso aí é muito sério, né? Então, fica a cargo aí da autoridade que é responsável por dar posse e verificar documentação, enfim, as exigências para a investidura no cargo. Artigo 27. A posse deverá verificar-se no prazo máximo de 30 dias, contado a partir da data da publicação do ato de provimento. Então, presta atenção. Prazo para ocorrer a posse. 30 dias. A partir de quando? Da data da publicação do ato de provimento. Foi publicado o ato de provimento, a posse deverá se dar em 30 dias. Tá? Porém, tá? Presta atenção comigo no parágrafo 1º, esse prazo ele poderá ser prorrogado por outros 30 dias, mediante a solicitação escrita e fundamentada do interessado, despachado e despacho favorável da autoridade competente para dar posse. Em regra, 30 dias a partir do ato do provimento. Porém, pode ser prorrogado por mais 30 dias, se for fundamentado e aceito pela autoridade competente para dar posse. Parágrafo 2º. Se a posse não se der dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, que a gente fala de 30 dias, ou da progressão prevista no parágrafo 1º, será tornado sem efeito por ato da autoridade competente o provimento. Então, presta atenção aqui. Olha que interessante, o servidor, tá? Ou melhor, o futuro servidor, ok? Que não tomar posse, depois de ser nomeado, né? Não tomar posse nesse prazo de 30 dias, ou ele pedindo lá a prorrogação, mesmo assim não tomar posse, esse ato ele se torna sem efeito. Presta atenção. O examinador ele vai querer jogar para você que ele será exonerado. Não é. Não tomou posse no prazo correto, o ato de posse é tornado sem efeito. Ok? O ato de provimento. Bom, parágrafo 3º. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento de licença prevista nos incisos aí 1, 3, 4, 7, que nós vamos ver lá no artigo 85, ou afastado por hipóteses do inciso 7, 10, 11 do artigo 71, o prazo será contado ao término do impedimento. Isso aqui lá na frente eu vou chamar a atenção de vocês, tá? Então, por isso que eu não vou comentar aqui. Vamos por sequência. Capítulo 4 do exercício. Tá? Então, nós vimos aí nomeação, posse e exercício. São momentos distintos que se completam. Artigo 28. O exercício é o desempenho dos deveres e atribuições do cargo ou função pública. Parágrafo único. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor, pelo órgão gestor de pessoal. Artigo 29. O exercício do cargo ou função pública terá início até 30 dias a contar da data da publicação oficial do ato, nos casos de designação para o desempenho de função pública. Tá? Então, saiu lá a publicação oficial do ato, para que ele possa designar desempenho de função pública, ele tem 30 dias para entrar em exercício. E segundo, na data da posse para o desempenho de cargos públicos, de carreira ou de confiança. Tá bom? Então, olha lá, tomou posse. Aí, nesses casos aí, ele também tem 30 dias para entrar em exercício. Artigo 31. O servidor público municipal não poderá ausentar-se do município durante o horário de expediente, com ou sem ônus para a administração pública, sem autorização ou designação expressa da autoridade competente. Isso aí cai até lá na parte de proibições. A gente vai ver isso aí, mas ele jogou aqui no artigo 31 também. Artigo 32. Nenhum servidor poderá ser colocado com ônus para a entidade ou órgão em que estiver lotado à disposição de outro órgão ou entidade, salvo para a prestação de serviços decorrentes de convênio, tá? Porque a fonte pagadora, no caso aí, é o município, beleza? Então, se ele vai
para outro ente aí prestar serviço, isso pode acontecer. Ele está dizendo que se não for por convênio, quem vai pagar é aquele órgão, ente, que ele passou a prestar serviço. Tá? Isso aí pode acontecer sim. Artigo 33, o servidor preso em flagrante ou preventivamente ou recolhido à prisão em decorrência de pronúncia, denúncia ou condenação por crime inafiançável será considerado afastado do exercício do cargo até a decisão final transitada em julgado. Então, até que se esgotem todas as formas, tá, de recurso, ele será considerado afastado do exercício do cargo. Tá? Na prática, aí, preso, né, no caso, em flagrante ou preventivamente. Ou recolhido à prisão, é lógico. Parágrafo único. Cabe ao servidor preso ou a alguém em seu nome comunicar ao órgão responsável pela gestão de pessoal a ocorrência de reclusão ou detenção, visando a efetivação do afastamento. Artigo 34. Terminada a reclusão ou detenção, o servidor afastado deve se apresentar à Secretaria Municipal, autarquia ou fundação responsável pela gestão de pessoal para reinício do exercício, no prazo de 10 dias corridos, contados da data da soltura, constante do alvará oficial que lhe concedeu a liberdade. Então, eu quero que você guarde esse prazo de 10 dias a partir da data do alvará de soltura. Parágrafo 4º. Nos casos previstos neste artigo, o servidor perderá durante o tempo de afastamento o direito à percepção da remuneração. Até porque a gente viu aqui que ele será considerado afastado do exercício. Então, ele vai perder, com certeza, a remuneração nesse período. Beleza? Bom, vamos seguindo aí. Falar um pouco da vacância, tá? Artigo 35, já expliquei para você. Vacância é o cargo que está preenchido e ele passa a ficar vago, então isso é vacância. A vacância do cargo decorrerá de, primeiro, exoneração, segundo, demissão, terceiro, aposentadoria, ressalvado o disposto no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 69 desta lei complementar, nós vamos ver lá na parte de aposentadoria, falecimento, posse em outro cargo. Então, nesses casos aí, a gente vai ter aí a vacância do cargo público, tá? Artigo 36. Dá-se a exoneração, primeiro, a pedido do servidor, ex officio, quando se tratar de provimento de cargo de confiança, ex officio aí é por força da administração, vontade da administração. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, nós vimos isso. Quando o servidor não entrar em exercício no prazo legal, ok? Nós vimos isso também aí. Não entrou o servidor em exercício no prazo legal, então logo será exonerado, beleza? Até porque ele já foi nomeado e já tomou posse. Então aí ele já passa a ser servidor, não entrou no exercício, ele é exonerado. Artigo 37. Dá-se-á demissão quando precedida de decisão administrativa, transitada de julgado, tá? Quando não cabe mais recurso, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Artigo 38. A vaga decorrerá da data. A vaga ocorrerá da data do falecimento, imediata aquela em que o servidor completar 70 anos de idade, compulsoriamente, em cargo de provimento efetivo. Bom, isso aqui há uma atualização, mas eu não atualizei aqui porque essa lei aí está atualizada e não fizeram a modificação. Já existe o entendimento que a compulsória, tá? A aposentadoria compulsória, agora é de 75 anos, ok? Para quem está em cargo efetivo. Mas vamos trabalhar com 70 aqui, que ele não pediu a atualização da Constituição, ele está pedindo a lei orgânica, e ela ainda, o estatuto, e ele ainda traz 70, tá bom? Mas você já vai contando, você vai poder ficar mais 5 anos trabalhando como servidor efetivo. Da publicação da lei que criar o cargo, conceder lotação para o seu provimento,
da portaria ou ato que promover a aposentadoria, a exoneração e a demissão, da posse em outro cargo. Então, nesses casos aí, ocorrerá a vaga, tá? A partir da data desses acontecimentos, seja do falecimento do servidor, tá? Da aposentadoria compulsória, da posse em outro cargo. A partir dessa data aí, o cargo ele é considerado vago, da data dessas ações aí. Artigo 39. Substituição é o provimento temporário do cargo de confiança ou de carreira, enquanto durar o afastamento do titular nomeado. Então, é só por esse período aí temporário, tá? A substituição. Artigo 1º, a substituição dependerá de ato de nomeação e posse imediata, atendendo à necessidade e conveniência administrativa. Pessoal, parágrafo 2º. O substituto optará pela remuneração do cargo em que for titular, ou a do cargo em que exercer a substituição, excluídas as vantagens pessoais do substituído. Beleza. Então, quando você vai substituir alguém, você pode optar pela remuneração, tá, do seu cargo ou pela remuneração daquele cargo, do servidor que você está substituindo. Então, ó, legal isso aí, né? Se o seu salário for menor, você pode optar pelo salário dele. Parágrafo 3º diz que a reassunção ou vacância do cargo cessará de pronto os efeitos da substituição. É lógico, até porque você não vai estar mais substituindo e o outro não será mais substituído. Então, isso é lógico. Capítulo 2º da remoção e da permuta. Artigo 40. Remoção é o deslocamento do servidor de uma unidade de trabalho para outra, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro de pessoal. Então, preste atenção nisso. Remoção, a gente está falando sendo ou a pedido ou de ofício, entretanto, ó, no mesmo quadro de pessoal, beleza? Isso aí é remoção. O parágrafo 1º diz que a remoção será feita para cargos de vencimentos e funções iguais, atendida a habilitação profissional. Tá? Então, tem que ter aí vencimentos e funções iguais, também a habilitação do profissional para ele ser removido para o outro cargo. Parágrafo 2º. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidade de remoção, primeiro, de ofício no interesse da administração, a pedido do servidor, a critério da administração pública competente. Então, quando for a pedido do servidor, será a critério, ela poderá permitir ou não, correto? Artigo 41. O processo e os critérios para a remoção do servidor serão regulados em instrumento próprio do Poder Executivo ou do Poder Legislativo específico. E quando não forem praticados em consequência de recomendação de saúde e segurança do trabalho, deverão se orientar pelos princípios da impessoalidade, da publicidade, da eficiência e da moralidade pública, respeitando-se as necessidades institucionais. Artigo 42. A permuta será processada a pedido dos interessados, na forma da remoção. Nós vimos lá. Permuta é a troca, tá, pessoal? Permuta vem de um cargo para trocar por outro. Beleza? Capítulo 3º da reintegração. Aqui eu tenho um macetezinho para vocês que eu sempre usava, que era a reintegração de posse. Porque quando a gente fala de reintegração de posse, a gente fala de algo, de um processo judicial, alguma coisa desse tipo. Então, eu conseguia lembrar assim. Tá? Por que eu estou falando isso? Olha o artigo 43. Reintegração que decorrerá de decisão prolatada em processo administrativo ou sentença judicial transitada e julgada, é o ato pelo qual o servidor estável demitido reingressa no serviço público, com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Então, bora aqui. Primeiro, pessoal, reintegração. Houve uma decisão, tá, contra o servidor e esse servidor foi demitido. Beleza? Então, há uma decisão. Depois, há uma nova decisão, tá, que anula, vamos dizer assim,
essa sentença que demitiu o servidor estável, ele vai retornar ao serviço público através da reintegração e receberá o ressarcimento aí dos prejuízos decorrentes do tempo que ele ficou afastado. Tá? Parágrafo 1º, a reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e, se este estiver sido transformado, no cargo resultante da transformação. Ou ainda, se extinto ou declarado desnecessário em cargo de vencimento e funções equivalentes, atendida a habilitação profissional. Tá bom? Então aí, ó, primeiro, se houver sido, ele volta no mesmo cargo, mas se houver sido transformado, ele volta no cargo transformado. E se for extinto ou declarado desnecessário, em cargo com vencimento e funções equivalentes. Tá bom? Parágrafo 2º, não sendo possível fazer a reintegração pela forma prescrita no parágrafo anterior, será o servidor posto em disponibilidade do cargo que exercia com remuneração integral. Então, quando ele estiver em disponibilidade, enquanto ele estiver em disponibilidade, ele receberá a remuneração integral. Parágrafo 3º. Havendo a reintegração, o outro servidor que estiver ocupando o cargo e a especialidade, se estável, será, conforme o caso, reconduzido, que é outra forma de provimento, a especialidade anteriormente ocupada, sem direito à indenização. Esse aqui não tem direito à indenização. O que estava ocupando o cargo do reintegrado. Tá? Ou aproveitaram ou aproveitado em outra especialidade ou ainda posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Notem que esse aqui que estava ocupando o cargo do reintegrado, ele será reconduzido ao anteriormente que ele ocupava sem direito à indenização. Tá? E se não houver a possibilidade, tá, da recondução, ele será posto em disponibilidade, entretanto, será posto com a remuneração proporcional ao tempo de serviço, não remuneração integral, diferente do reintegrado. Tá? Parágrafo 4º, havendo a reintegração, o outro servidor que estiver ocupando o cargo e a especialidade, se não for estável, será posto em disponibilidade. Ok? Bora aí. Bom, pessoal, bora aí para o capítulo 4, falar da reversão. Artigo 44, reversão, ato pelo qual o aposentado reverte-se ao serviço público, após verificação e processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. O que acontece? Às vezes, ele estava lá com causas que poderiam levar à aposentadoria, porém, ele foi lá fazendo tratamentos, enfim. E essas causas da aposentadoria cessaram. Aí ele é revertido, tá? Ele volta. Quando ele volta da aposentadoria a trabalhar novamente no setor público, a gente chama de reversão, tá? Então, olha lá, parágrafo 1º, a reversão far-se-á pedido, quando é o servidor pedindo, ou ex officio, quando é a administração que determina. Atendido sempre o interesse público, desde que, primeiro, o aposentado tenha solicitado a reversão, segundo, a aposentadoria tenha sido voluntária, terceiro, o aposentado tenha sido estável quando em atividade, rapidinho. Esse inciso segundo aqui, ele quer me dizer o quê? Ó, a aposentadoria tenha sido voluntária, porque se não for voluntária, ele pode ter sido aposentado dentro da compulsória. Então, o que ele me diz aqui? O servidor que foi aposentado de forma compulsória, ele não pode ser revertido. Entendeu? Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó. Inciso 4º. A aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação e haja cargo, especialidade vagos. Aí poderá ocorrer a reversão. Parágrafo 2º. Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante perícia médica, fique provada a capacidade para o exercício do cargo. Então, deverá ter aí a comprovação que ele tem a possibilidade de voltar a exercer suas funções. Beleza? Parágrafo 3º. Será tornada sem efeito a reversão do servidor que não tomar posse e não entrar em exercício dentro dos prazos legais, salvo motivo de força maior
ou caso fortuito, devidamente comprovados e aceitos pela administração. Em todo caso, deverá ser comprovado e aceito pela administração. Artigo 45. Respeitada a habilitação profissional, a reversão será feita de preferência no cargo anteriormente ocupado pelo aposentado ou em outro de atribuições análogas. Parágrafo único. A reversão ex officio não poderá verificar-se em cargo de remuneração inferior ao provento da inatividade. Tá? Para eu te explicar. Ex officio é por força da administração, certo? Então, não pode ser revertido para um cargo com a remuneração inferior ao que ele recebia na inatividade ou quando ele estava aposentado. Artigo 46. A reversão não dará direito para a nova aposentadoria e disponibilidade a contagem de tempo em que o servidor esteve aposentado. Tá? Também para te explicar isso daqui, o tempo que ele ficou aposentado, tá, não contará para uma nova aposentadoria ou disponibilidade. Tá? Será aí como se esse tempo aí, para esses efeitos aí, nem tivesse existido. Artigo 47. O servidor revertido a pedido não poderá ser novamente aposentado com maior remuneração antes de decorridos 5 anos de reversão, salvo se sobrevier moléstia que o incapacite para o serviço público. Beleza? Então, passamos por reversão. Vamos agora falar um pouco do aproveitamento. Artigo 48. O aproveitamento é o reingresso no exercício do cargo público de servidor em disponibilidade respeitada a habilitação profissional. Então, ó, primeiro, pessoal, presta atenção. Quem é aproveitado é o servidor que está em disponibilidade. Parágrafo único. O aproveitamento dependerá de comprovação de capacidade física e mental através de perícia médica. Também outro ponto importante. Artigo 49. O provimento do servidor será obrigatório quando, inciso 1º, for restabelecido o cargo de cuja extinção decorreu a disponibilidade, quando houver necessidade de prover o cargo anteriormente declarado desnecessário, quando for criado o cargo equivalente ou extinto ou declarado desnecessário. Então, nesses casos aqui, o aproveitamento do servidor é obrigado pela administração. Tá? Artigo 50. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência sucessivamente o de maior tempo de serviço público municipal e, em casos de igualdade, o de maior tempo de disponibilidade. Beleza? Tem 2 servidores lá, em disponibilidade. Aquele que, tem a mesma vaga, aquele que tiver maior tempo no serviço público, ele tem prioridade. Ok? Mas os 2 entraram juntos, na mesma data. Tá? Porém, tem um que está mais tempo em disponibilidade. Esse, nesse caso aí, como houve empate, esse que está mais tempo em disponibilidade terá preferência. Parágrafo único. Se houver empate na contagem de tempo de serviço público municipal, terá preferência no aproveitamento o servidor que for mais idoso. Então, aí já é a terceira regrinha aí, beleza? Artigo 51. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não tomar posse no prazo estabelecido nesta lei complementar, salvo nos casos de doenças comprovadas por meio de perícia médica. Beleza? Então, nesse caso aqui, pessoal, são tornados sem efeito. Tá? Perdão, é tornado sem efeito o aproveitamento. E aí, no caso, é cassada a disponibilidade. Beleza? Presta atenção nisso. Ó. Não entrou, tá? Não tomou posse no prazo aí estabelecido em lei. Para o aproveitamento, esse ato é tornado sem efeito. Já no caso de disponibilidade, ela é cassada. Tá? São termos que eu chamo a atenção, que pode confundir, e você estudando comigo não vai ser confundido. Parágrafo único. Provada a incapacidade definitiva, será o servidor aposentado, observadas as normas do regime previdenciário vigente. Aí depende aí de qual é do município, se é próprio ou se é o geral. Tá bom? Isso
A gente pode até ver no decorrer das aulas e comentar. Artigo 52, readaptação é a investidura do servidor em cargo ou especialidade de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção por junta médica da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e atendendo às normas do regime previdenciário vigente, não acarretando em hipótese alguma aumento da carga horária, aumento ou diminuição de vencimento ou remuneração do servidor. Sendo que, inciso primeiro, na readaptação há que se respeitar a habilitação exigida para o exercício do novo cargo. Segundo, seja efetivada em cargo com atribuições afins. Terceiro, ocorrerá independentemente de vaga, e na hipótese de inexistência de vaga, o servidor ficará como excedente até que ocorra a vaga. Então, readaptação. O servidor, ele passou a ter limitações, que ele não pode mais exercer o cargo de origem. Então, ele é readaptado para um cargo equivalente à sua atual condição física ou mental. Beleza? A sua atual limitação. Inciso 4. A readaptação não acarretará prejuízo de direitos, vantagens pessoais, exceto quando a percepção de adicionais proveniente de atividades insalubres, penosas e perigosas, quando a atividade a ser exercida pelo readaptante não tiver tal característica. Tá? Até porque, quando exerce a atividade, seja ela insalubre, penosa e perigosa, há um valor diferenciado para o servidor. Parágrafo 1º. Quando a limitação que tenha sofrido for apenas para determinadas atribuições não integrantes do núcleo essencial de seu cargo ou funções, o servidor poderá nele permanecer, exercendo somente aquelas atribuições autorizadas pela Junta Médica Oficial da Prefeitura de Sete Lagoas, desde que aquelas que forem vedadas não impeçam o exercício do núcleo essencial das atribuições do cargo. Vou passar aí para o terceiro. O servidor readaptado deverá ser reavaliado pela Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas a cada 2 anos de readaptado, devendo a Junta Médica Oficial da Prefeitura de Sete Lagoas emitir laudo conclusivo da permanência ou não do servidor na readaptação, tá? Porque às vezes a limitação dele é temporária e ele vai melhorando, ok? Então, a cada 2 anos o readaptado passa por inspeção da Junta Médica Oficial da Prefeitura de Sete Lagoas. Parágrafo 4º, cessando as limitações que deram origem à readaptação e considerado apto pela Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, o servidor poderá retornar ao exercício integral das atribuições de seu cargo, de acordo com o interesse da administração. Beleza? Parágrafo 5º. Se julgado incapaz para o serviço público, mediante laudo da Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, o readaptando será licenciado por 15 dias e, após esse período, encaminhado ao regime previdenciário vigente, com solicitação de afastamento por prazo indeterminado ou aposentadoria por invalidez. Tá legal? Então, no caso aí dele ser julgado incapaz, após avaliação, ele pode até ser aposentado por invalidez, mas dependerá, lógico, de um laudo médico aí, de um laudo da Junta Médica Oficial do município. Parágrafo 6º, não sendo concedido pelo regime previdenciário vigente o afastamento por tempo indeterminado, ou a sua aposentadoria por invalidez, o servidor retornará ao serviço público, sendo colocado em disponibilidade até seu aproveitamento adequado em outro cargo, mediante laudo da Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. São várias regras, né? Mas você tem que ficar por dentro. Parágrafo 7º. O servidor que sofrer limitações para a função laborativa passará por uma Junta Médica Oficial da Prefeitura de Sete Lagoas, composta por pelo menos 3 médicos especialistas, os quais deverão apresentar em parecer
da necessidade de sua readaptação, bem como estipular as limitações que deverão ser respeitadas na nova função do servidor. Por isso que deverão ser compatíveis, tá, pessoal? Lá, a nova condição físico-mental e a atividade que ele exercerá. Parágrafo 8º, caso a junta médica entenda por não haver necessidade de readaptação, o servidor terá direito de apresentar recurso requerendo a marcação de uma nova perícia. Fechando aí, recondução, tá? Artigo 53. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo ou especialidade anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou especialidade, reintegração do anterior ocupante. Nós vimos isso. Quando o servidor ele é reintegrado, aquele ocupante, tá? Ele é reconduzido ao cargo de origem, correto? Se aquele cargo lá for extinto ou está ocupado, lembra que ele fica em disponibilidade proporcional? Tá? E também aqui, ó, importante falar, ó, inabilitação em estágio probatório. Tá? O que acontece? O servidor, às vezes, ele vem de outro ente, de outro órgão. Beleza? Aí, nesse caso aí, perdão, ele saiu, ele foi prestar concurso para outro município, tá? E lá naquele outro município ele foi inabilitado no estágio probatório, ok? Ele será reconduzido àquele cargo de origem, beleza? Pode acontecer também. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo ou especialidade de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto neste estatuto acerca da disponibilidade, que nós vimos. Beleza? Bom, como funciona? Ao final de toda a aula, a gente faz uma questão, você vai pausar o vídeo, tá? Vai responder a questão e a gente já volta aí com a explicação, com o gabarito. Voltando aí, bom, a questão ela diz o seguinte, pessoal. Marque a opção em desacordo com o Estatuto dos Servidores de Sete Lagoas, que ele quer aquela opção que esteja incorreta. Então, você vai marcar a opção incorreta. Bora aqui comigo. Ó, letra A. O exercício é o desempenho dos deveres e atribuições do cargo ou função pública. Pessoal, isso aí está certinho. Nós vimos, e ó, como base, nós temos o artigo 28. Olha lá a redação. O exercício é o desempenho dos deveres e atribuições do cargo ou função pública, sim. Então, a letra A está corretinha. Letra B. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo ou função pública? Objetivo, corretinho. Ó. Artigo 2º, parágrafo 1º, diz exatamente isso. Esse é o conceito de servidor público. Tá? Pessoa legalmente investida em cargo ou função pública. Letra C. A nomeação é o ato de investir o cidadão em cargo público, de carreira ou de confiança. Opa! Essa questão, perdão, essa opção aqui está equivocada, porque o artigo 23 diz que não é nomeação, pessoal. É a posse que é o ato de investir o cidadão em cargo público, de carreira ou de confiança. Então, quando ele põe aqui a nomeação, sendo o ato de investir o cidadão em cargo público ou de carreira e de confiança, está equivocado, está errado. Então, a letra C é o nosso gabarito. Vamos analisar a letra D. Dá-se-á a exoneração quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, certinho, nós vimos no final, e também no artigo 36 consta, dá-se-á a exoneração, para, inciso 3º, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Tá bom? Então, ó, nosso gabarito aí, letra C, beleza? Dessa questão aí, que está em desacordo com o Estatuto dos Servidores de Sete Lagoas. Pessoal, terminamos a nossa aula, nossa primeira aula, tá bom? Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, porque você vai nos ajudar bastante. Ó, até a próxima aula, nos vemos em breve. Muito obrigado por você estar aqui. Ó. Tchau, até mais.